Em nome de Jesus, trata conosco nesta noite, Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra diz que a Tua palavra, quando uma vez proferida, ela não volta para Ti vazia, mas cumpre o propósito para o qual ela foi transmitida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nesta noite nós possamos ouvir a Tua voz. Senhor, que hoje, Senhor, nós possamos, Senhor, ser tocados por essa mensagem, que nós possamos ser tocados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que toda barreira, Senhor, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Toda a nossa limitação, tanto de transmitir ou de ouvir, Senhor, Senhor Deus, que o Senhor transcenda, Espírito Santo, essa barreira, Senhor. Em nome de Jesus, para que nós possamos sair daqui abençoados, Senhor. Para que nós possamos sair daqui tocados pelo Teu Espírito. Para que nós possamos sair daqui melhores, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós choramos e cremos, Senhor, que o Senhor tem ouvido a nossa oração e a nossa petição. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Essa mensagem, ela veio ao meu coração, porque nós vivemos um tempo, querido. Nós vivemos um tempo onde a desesperança, nós vivemos num país e num tempo no nosso país, onde a desesperança tem crescido. Onde pessoas a cada dia têm olhado em volta e visto para o que eu vou fazer da minha vida. O que eu vou fazer da minha história? Eu não aguento mais, eu não vejo saída. Tanto é os desmandos, corrupções, violência e muitas outras situações adversas que têm acontecido nos nossos dias. E essa mensagem vem como uma resposta de Deus. Você vai entender, dizendo assim: que haja luz. Que haja luz. Que haja luz na tua história. Em nome de Jesus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Amém? Toda a Bíblia, a luz, essa palavra, é um motivo de destaque. E a gente pode até dizer, em termos científicos, por exemplo, que o que existe é a luz. Com base científica, dizer que o que existe é a luz. Trevas não existe, escuridão não existe. Que é isso, pastor? Quando apaga a luz, eu não vejo nada. Então, o que você está vendo é a ausência da luz. É a impossibilidade de medir a luz. A impossibilidade de perceber a luz. É isso que você está vendo. Você não está vendo a escuridão, até porque a escuridão não dá para ver. A total escuridão nos traz desorientação. A total escuridão nos traz desconforto. A escuridão, ou seja, a ausência da luz, nos torna: para onde eu vou? Nos traz essa pergunta: o que eu vou fazer? Por exemplo, a ausência de luz nos traz medo. Alguém que passa numa rua escura, alguém pode dizer: não, eu não tenho medo do escuro. Ah, você não tem medo do escuro, não. Passa por 1 quilômetro de rua escura sem você ver nada. Eu quero ver se você não tem medo. Passe.
por não estou falando nem muito mais que isso, por 1 quilômetro apenas, de total escuridão, aquela que você não vê nem 2 dedos na frente do teu nariz. Lógico que você vai ter medo, é natural. Você vai ter medo de cair num buraco. Não estou falando de medos infundados. Você vai ter medo de tropeçar em alguma coisa. Você vai ter medo de ser atacado naquele instante. Você vai ter alguns medos e alguns infundados até, né? Você vai ter vários medos. Por quê? Porque ali está havendo ausência de luz. A luz não está naquele lugar. Nós precisamos, filho, da luz, até para que a Bíblia vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós precisamos de orientação. A gente não pode andar por esse mundo sem ter alguma coisa que nos ilumine. Não existe essa possibilidade. Qualquer falta de luz para nós é caótico, nos traz medo, nos traz desconforto. E no verso 2, que a gente acabou de ler, vai dizer que a terra, Deus no capítulo 1, no capítulo 1, verso 1, diz que Deus criou os céus e a terra. Mas por alguma coisa a terra se encontrava sem forma, vazia, como um abismo em trevas. Não é isso? Só que mudei a ordem das palavras, mas é isso que o texto diz. Era um abismo em total treva. Mas não foi assim que Deus criou a terra. O que isso, pastor? Não está dizendo aqui? Isaías, no capítulo 45, verso 18, diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado nos céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não criou vazia. Está lá em 45, 18 de Isaías. Mas a formou para que fosse habitada, eu, o Senhor, e não outro. E não há outro. Deus criou a terra com um projeto perfeito. E por algum motivo, algo cataclísmico, eu não estou aqui querendo teologizar, não é por esse caminho que eu vou ir, mas eu tenho que basear a minha mensagem em alguma coisa. E aí, algo cataclísmico acontece, e a melhor tradução para o versículo 2 seria: e a terra tornou-se sem forma e vazia. As palavras torru, vagoru, é exatamente isso. Tornou-se caótica a terra. A terra tornou-se caótica. Por quê, pastor? Alguns vão pensar em algumas coisas, mas só para a gente não ficar perdido. Ezequiel, no capítulo 28, do livro de Ezequiel, no verso 14, algo inédito acontece no mundo espiritual. Vai dizer assim: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueado. Isaías, no capítulo 14, fala desse mesmo episódio, dizendo assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Para dar uma bênção. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então ocorre algo que vai tornar essa terra
Independente se é assim que você crê ou não, o que a gente entende é que algo acontece nesse intervalo de tempo e a terra o mal torna-se sem forma e vazia. Entra trevas, trevas é a entrada do reino do mal, a ausência de luz. Algo traz essa ausência de luz para a terra. Logo, aquela terra ideal, criada por Deus, algo que Deus olhou e disse é bom, está profanado. E ali o caos é instaurado. As trevas, Isaías vai dizer lá no capítulo 60, as trevas cobrem a terra, e escuridão cobre os povos. Não só a terra, mas toda a criação está envolvida por essas trevas. E essa situação caótica, Deus olha para aquilo ali e diz assim: não pode ficar assim. Enquanto o Espírito de Deus paira sobre ele diz: não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Não pode ficar sem luz. A minha criação não foi feita para isso. A tua vida não foi feita para ficar no caos. A tua vida não foi para ficar perdida. A Bíblia vai dizer que quando Deus diz haja luz, Ele faz separação. Deus não destruiu as trevas, porque as trevas já estavam instauradas na terra. Houve separação entre luz e trevas. Luz e trevas. Deus colocou a possibilidade de nós escolhermos a luz. Mas sobre os povos, diz Isaías, já estavam, no capítulo 60, sobre os povos já estava a escuridão. E querido, andar na escuridão, como a gente falou logo no início, é desorientador. Houve uma experiência publicada por um jornal italiano, onde algumas pessoas foram ver se era possível viver na ausência total de luz. Algumas pessoas foram para dentro de uma caverna viver sobre a ausência total de luz e ali tentar se orientar sem a presença de alguma luz. Num primeiro instante, eles sabiam os horários para comer, para dormir, eles sabiam os seus horários. Coisa simples. Em poucos dias, essas pessoas já não sabiam em que horário levantar, em que horário se alimentar, elas já não tinham nenhuma orientação. O caos já tinha se instaurado. O caos já tinha sido instaurado. O organismo dela já não reagia mais de maneira normal. Tudo estava confuso naquela experiência. E é isso que tem havido com a vida de muita gente. Muita gente tem vivido a vida de maneira confusa, de maneira sem nenhuma orientação. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E daquele que não tem aliança com Jesus, aquele que não está sob o reino da luz, já está sob o domínio das trevas. Ou seja, por que está sob o domínio das trevas, pastor? Porque a ausência de luz é trevas. Simples assim. As pessoas dizem: por que a minha vida está caótica? Porque a luz de Deus não está sobre você. A gente não está falando aqui de teologia da prosperidade, não é nada disso. Estou falando aqui, creia em Jesus e você vai ter carro novo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida de esperança. Eu estou falando de uma vida onde você olha para a mão de Deus, você olha para as situações da vida e diga: eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que tem me alegrado. Às vezes a gente só dá no contexto de tristeza, mas no contexto de alegria. Eu tenho um Deus que tem cuidado da minha vida em todas as circunstâncias. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, onde Paulo e Silas estavam na prisão, e ali
lógico, esses homens não era uma prisão onde esses homens lá dentro ainda continuavam acorrentados. Ali eles tinham sido castigados. Era um buraco úmido esse local. E perto da meia-noite, esses camaradas que tinham a luz de Deus nele, mesmo no meio da prisão, cantavam. Sabe por quê? Porque eles, mesmo na escuridão, mesmo na prisão, eles eram livres. Mesmo naquela situação adversa. Está entendendo a diferença? Eu não estou falando aqui de uma vida de conforto. Alguns pregam isso, mas não é isso que eu estou falando. Não estou falando de uma vida sem adversidade. Eu estou falando de uma vida que, mesmo que você esteja na situação mais adversa, você tem motivos para adorar. Você tem motivos para louvar a Deus. Mesmo que seja a meia-noite mais densa. Ou seja, engraçado que o texto ainda frisa isso. Era meia-noite, eles estavam presos. Ou seja, era um momento onde a noite era mais densa, onde a situação era mais adversa, onde os ferimentos eram mais graves, onde a umidade e o frio da noite era mais implacável. E mesmo neste momento, aqueles homens tinham esperança e louvavam a Deus. Só que ali naquela situação existem duas pessoas, existem duas situações. Existe Paulo e Silas, que mesmo na prisão, mesmo acorrentados, eram livres, mas havia o carcereiro, que mesmo livre, mesmo com as chaves da prisão, era preso. Existem duas reações. Paulo e Silas dizem assim: olha, está todo mundo aqui, nós permanecemos aqui, nós estamos louvando a Deus. Não faça isso contigo. E o carcereiro queria tirar a sua vida, porque o carcereiro estava em caos. O carcereiro estava em trevas. Como tem sido a sua reação quando a meia-noite chega sobre a tua vida? Como tem sido a tua reação quando as adversidades chegam à tua vida? Será que na tua palavra, na tua boca existe palavra de louvor no meio das aflições? Ou existe murmuração? Existe desespero? Porque desespero é sinal daqueles que não estão enxergando a luz de Deus. Murmuração é para aqueles que não enxergam a luz de Deus. Porque na boca daquele que está sob a luz de Deus, daquele que está sob a presença de Deus, mesmo sob as situações mais adversas, existe louvor, existe adoração. Existe adoração. Mesmo que você esteja desempregado, mesmo que exista alguém doente na tua vida, eu estou dizendo que essas coisas não vão vir, porque virão sobre as nossas vidas. Situações difíceis virão. Pastor, mas que pregação é essa, pastor? Eu queria vir aqui e ouvir que eu estou desempregado e vou arrumar um emprego. Eu também creio nisso. Eu creio que você pode amanhã receber aquela ligação que você tanto espera. Eu creio que Deus pode agir na sua situação adversa. Eu creio que Deus pode restaurar a tua saúde. Mas eu não posso te prometer isso. Eu creio num Deus que pode agir na tua vida. Mas creio que apesar, ou mesmo que ele não haja, mesmo que a figueira não produza frutos, mesmo que as situações sejam adversas, louvado seja o nome do meu Senhor. Mesmo que as situações não aconteçam da maneira que a gente espera. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Interessante. Uma outra situação, uma outra passagem que pode ilustrar muito bem isso, essa contraposição que a gente está falando, é a passagem da visão de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 37, ele tem a visão de um vale de ossos secos, totalmente sem vida. E aquele vale, quem lê o texto sabe que representava o povo de Israel. O povo de Israel estava sem a presença de Deus. O povo de Israel não tinha mais esperança. Ou seja, ué, pastor, mas o povo de Israel é povo de Deus. Muitas pessoas hoje que se dizem, não, eu sou crente, eu sou da igreja, está sem esperança. Não consegue mais ter força para louvar a Deus, não consegue ter mais força
força para olhar adiante, não consegue mais ter força para resplandecer a sua luz, até porque já não tem mais como resplandecer mais nada. Já virou o espelhinho dele, da vida dele, de costas para Deus. Já não vê esse espelho dele, o espelho da vida dele, já não está mais, ou seja, a face dele já não mais contempla Deus. E quando você não está mais virado para a luz de Deus, a luz dele não brilha na sua vida. E Ezequiel vê esse vale, essa grande confusão de ossos, e entenda, não era um monte de caveirinha colocada uma do lado da outra, ajeitadinha, como se fosse um grande laboratório de anatomia, não. O texto diz que era uma confusão de ossos. Tinha cabeça de um lado, pé e dedo, e tudo espalhado, e aquele monte de confusão, ou seja, era um caos instaurado. Assim era Israel, assim pode ser a vida de alguém hoje. Era caos. E aí o Senhor fala para o profeta: profetiza, diz, basta. Ossos produzam carne, que haja vida sobre você. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que esse caos da tua vida pare hoje em nome de Jesus. Que a tua vida entre em ordem, mas eu não estou dizendo aqui de prosperidade. Novamente eu te digo, querido, eu estou falando de uma ordem vinda de Deus sobre a tua vida, sobre esperança gerada por Deus. Esperança, que haja vida, ossos tenham vida. E ali se levantou um grande exército. Vocês conhecem o texto? Então lá em Ezequiel capítulo 37, para quem nunca leu. E houve um grande exército. E assim era, voltando lá para o capítulo 1 de Gênesis, no verso 2, estava aquela confusão, era lama misturada com água, e não se tinha mais definição de nada. A única coisa era um mar escuro e um grande abismo. Será que é assim que é a tua vida? Um mar sem esperança, onde você não vê terra. Imagina uma pessoa à deriva no mar. Imagina que seja assim a tua vida. Eu não sei se é assim o teu casamento, a tua história. Existem pessoas que estão vivendo exatamente isso. Olha para um lado, o sol rachando o coco e não vê terra. Aquele monte de água que você não pode beber, não tem comida, tubarão do teu lado, só vê caos, não vê esperança. Pessoas que olham e cadê? Eu não vejo, só vejo um grande precipício na minha frente, e o que eu vou fazer? Assim era a terra. Era uma terra caótica. Mas Deus, em um instante na história, um instante na criação, que Ele não quis marcar essa data. Não existe aí, pastor, quantos bilhões de anos isso aconteceu? Eu não sei. Eu sei que em algum instante desse, Deus disse: haja luz. Não é criar, Deus ali não criou sol, não é isso que o texto diz. Na realidade é melhor, se a gente fosse traduzir o sentido do que Deus está falando, Deus está falando assim: basta de desordem, basta de caos, basta de caos. É como você está numa sala onde todos estão falando ao mesmo tempo, está uma grande confusão, e você tem autoridade e entra ali. Acaba essa confusão agora. Como você tem autoridade, o que acontece? Porque aquele que falou, querido, tem autoridade. Tanto que o texto diz: e Deus falou, haja luz, e houve luz. O caos estava instaurado? Estava. Mas Deus disse: para caos. E o caos parou. E aí Deus começa a colocar a criação em ordem. E aí vocês conhecem os dias da criação. E Deus vai colocando em ordem a criação. Deus vai instaurando a ordem. É como se Deus dissesse: eu vou botar a ordem em tudo isso. É o que Deus falou para dizer que eu profetizo
profetiza, meu filho, profetiza que haja vida nesses ossos desordenados, que haja vida sobre o meu povo Israel, que haja vida sobre a minha igreja, que haja vida sobre o meu filho que entrou nessa noite aqui desesperado, que haja vida, que o caos pare, que haja vida sobre o Brasil, que haja ordem sobre o nosso país, que haja ordem sobre a nossa cidade, que haja ordem. Profetiza, você tem autoridade. Haja luz. Enquanto, querido, o Espírito de Deus estiver longe da vida daquele que está em caos, enquanto o Espírito de Deus estiver longe da nossa cidade, enquanto o Espírito de Deus estiver longe do nosso país, enquanto o Espírito de Deus estiver longe da tua família, se assim estiver, a única coisa que vai nos sobrar é caos. Não estou dizendo que você não vai passar por momentos difíceis. Eu não estou dizendo que você não vai passar por adversidades. Eu estou dizendo que a única esperança que nós temos é que Deus entre na nossa história. A única esperança. Meu querido, momentos difíceis todos nós passamos. Isaías vai falar de um momento em que o povo estava sendo oprimido. Ele vai dizer assim, lá em Isaías, no capítulo 9, no capítulo 8, ele diz assim: e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Pessoas que viviam um tempo parecido com o nosso, um tempo angustiante, um tempo onde não havia esperança, as pessoas olhavam para o lado e não enxergavam a bondade de Deus, não enxergavam nada. Mas Deus, assim como fez com aquele povo, disse: haja luz, pode fazer com a tua vida. De tal forma que Isaías, logo em seguida no capítulo 9, vai dizer: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região das sombras da morte resplandeceu a luz. Deus ofereceu esperança para aquele povo. Deus, nessa noite, Deus pode oferecer esperança para você. Deus está oferecendo esperança para mim e para você, querido. Porque Ele é o maior interessado em você. Ele vai dizer em Jeremias, no capítulo 29, assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus é o maior interessado na tua felicidade, em cuidar dos detalhes da tua vida. Deus é o maior interessado. Eu podia aqui ficar teorizando, dizendo: eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, de como Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Como Deus cuida. Há 2 semanas atrás, todo mundo sabe o carro novinho que eu tenho, né? O carro 3.0 que tem ali na frente ali, quer dizer, ou seja, minha Fiat Uno ali, muito boa. Glória a Deus que Deus tem que dar. Glória a Deus. E o meu carro, há um tempo atrás, como nunca dá defeito, nunca dá defeito, passou um tempinho sem funcionar o gás da minha Uno. E eu, como o dinheiro está sobrando, meu carro na gasolina só está andando na reserva. Glória a Deus, pelo menos tem dinheiro para colocar a gasolina na reserva. Só que eu fui levar a minha filha e esqueci. Não esqueci não, irmão. Eu não tinha dinheiro para botar combustível de novo. Tinha gás, mas o gás não funcionava. E fui levar a minha filha na escola.
falei, Senhor, o que eu faço? Eu confio no Senhor. Falei, Vitória, vai embora. Aí quando ela virou a esquina, Deus mandou um anjo. Aí veio uma pessoa que era assim, de ótima aparência, né? Até o dedinho no pé tremeu, né? Quando o cara apareceu na porta do carro, aí meu amigo, né? Precisa de uma ajuda? Pô, não tem jeito, né? Pô, me ajuda a empurrar o carro aqui. Aí eu empurrei o carro, aí ele falou assim, você entende de mecânica? Eu falei assim, não, eu vou ligar para um amigo. Ele falou assim, não, pode deixar, calma aí que eu vou olhar. Aí foi lá e mexeu, o gás está funcionando. Eu falei, não está funcionando não. Ele foi lá, mexeu. Em resumo, o carro pegou, tá aí, tá andando, está funcionando o gás até hoje. É isso? Cuidado de Deus é olhar e ver que Deus, mesmo nos momentos adversos, Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando de você, mas isso é para quem tem aliança com Deus. É para aqueles que têm aliança com Deus. Não foi coincidência, não foi coincidência naquele instante, naquele lugar, passar uma pessoa que entendia de gás e me oferecer ajuda, não, filho. Você pode até achar que é, mas eu não acho, não. Para mim, foi Deus que enviou aquela pessoa ali. Foi cuidado. Deus podia te contar um monte de outras vezes que Deus teve cuidado conosco. Que Deus restaurou a nossa esperança. Coisas que para você pode ser banal, mas para mim é a mão de Deus na minha vida. Você talvez tenha muitas. Se você pensar bem, foi o cuidado de Deus. Foi cuidado de Deus. Aquele homem naquele instante foi um instrumento de Deus para a minha vida. Entenda, a pessoa mais interessada na tua felicidade é Deus. Não é você, não. Sabia disso? Não é você a pessoa mais interessada na tua felicidade. É Deus. Sabe quem é a pessoa que você que é casado, que é a maior interessada que o teu casamento dê certo? É Deus. Deus é a pessoa mais interessada no teu casamento, para que dê certo, para que seja uma bênção. Deus é o maior interessado que todas as áreas da tua vida você tenha paz e tenha ordem. Ele é o maior interessado. Ele diz isso para nós. No texto que a gente acabou de ler, de Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamento de bem, não de mal, para que vocês tenham que esperam. Eu sou interessado na tua felicidade. Isaías vai falar uma coisa muito parecida. Muito parecida. Ele vai assim: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, volte para Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar a semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra de sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar dos espinheiros crescerá a paia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor? O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará? É Deus falando para você: haja luz. Eu tenho uma nova história para você. É Deus dizendo: você está só olhando o caos, eu já estou enxergando a ordem na tua vida. Mas para isso, Ele está dizendo: volte-se para mim.
Assim como ele está dizendo para Israel, que o ímpio volte o caminho dele para o Senhor, porque o Senhor é grandioso em perdoar. Deus está falando a mesma coisa para você. Volte-se para Deus. Os teus relacionamentos estão quebrados? Deposita esses relacionamentos na mão de Deus. Deposita a tua vida na mão de Deus. A tua história está toda confusa? Volte-se para Deus. Não fica no teu achismo, não fica querendo prender tudo nas tuas mãos, não fica achando que você pode tudo, não fique achando que você vai conseguir colocar tudo em ordem, porque eu e você não podemos fazer isso. Nós não temos essa autoridade. Quem tem essa autoridade é Deus. A criação, ela não pôde se colocar em ordem sozinha. Mas pastor, era uma criação perfeita? Sim, mas ela não tinha autoridade para se colocar em ordem sozinha. O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós, por nós mesmos, não queremos a presença de Deus. Vai dizer que Deus, olhando para o mundo, viu que todos os homens se desviaram e não há um que faça o bem. Romanos capítulo 3, verso 12. E no verso 23 desse mesmo capítulo 3, ele vai dizer assim, que todos pecaram e destituídos, sem a possibilidade de se chegar a Deus, estão destituídos da graça de Deus. Nenhum de nós, por mais esforçado que seja, por mais que se esforce, não conseguirá colocar a sua vida em ordem, segundo o plano, segundo o projeto que Deus tem para você. Não pelo seu esforço, não pela sua boa vontade. Você pode ter a melhor vontade, você pode ser a pessoa mais sincera de coração. Não estou dizendo que você não seja, mas eu estou dizendo que por mais esforço que você faça, por mais boa vontade que você tenha, você não conseguirá pelas suas forças. Mas eu estou dizendo que existe uma esperança. Existe um Deus que está dizendo para você assim: se volte para mim, porque eu é que tenho autoridade de colocar a tua vida em ordem. Eu é que tenho autoridade de mudar a tua história. Eu é que tenho autoridade de colocar os teus relacionamentos, de curar a tua alma. Eu é que tenho autoridade. Eu é que tenho autoridade, não é você. Não é você. Os teus esforços não vão te levar a lugar. Eu é que posso dizer: haja luz, e haverá luz. E haverá luz. Porque o próprio Senhor Jesus disse a respeito dele mesmo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não entrará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele vai dizer ainda mais, no capítulo 12, verso 46 de João: eu sou a luz que vim ao mundo, para todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus está falando, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o único meio da sua vida tomar um novo rumo. Só Jesus. Não existe um outro meio. Não existe uma outra porta. As pessoas, não, todos os caminhos levam a Deus. Mentira do diabo. Só existe um caminho. Só existe uma luz de verdade. Só existe um com autoridade de mudar a sua história. Só existe um nome pelo qual podemos ser salvos: Jesus Cristo. Só através dele, só por meio dele. Eu já estou acabando, já estou concluindo. Mas como é que eu faço isso, pastor? Como é que basta você abrir a tua vida? Pastor, eu já sou crente, mas a minha vida está caótica. Abra a tua vida para Jesus. Esse espaço que você tem tentado controlar, abra para Jesus. Dê espaço para que Ele possa dizer: haja luz aqui. Aonde você tem acumulado trevas na tua vida, abre para Jesus. Aquele cantinho que você, aquele pecado que você tem acumulado, abre para Jesus. Aquela amargura que você tem abrigado no teu coração, abre para Jesus. A situação no teu relacionamento, abre para Jesus. Abre
diz: Jesus, olha só, isso aqui não é meu mais não. Jesus, olha, o meu casamento agora é teu, Senhor. Os meus filhos são teus, Senhor. A minha história é tua, Senhor. Senhor, esse vício que eu tenho abrigado é teu, Senhor. Essa amargura, Senhor, essa minha incapacidade de perdoar agora é tua, Senhor. Isso é caos. Porque se você guardar isso dentro de você, isso vai sugar a tua vida. Daí vai dizer que enquanto ele calou os erros dele, enquanto ele quis controlar os ossos dele, secaram. Mas quando ele confessou, houve vida. Quando a gente entrega, Jesus vai dizer algo muito semelhante a isso. Ele vai dizer assim: aquele que quer manter o controle da sua vida vai perder. Aquele que quiser manter o controle da sua vida, esse já está perdendo a sua vida. Até porque foi você que se deu a própria vida a você. Não foi, filho. Não foi. Não foi você que te trouxe a vida. Os teus pais, por mais que biologicamente tenham contribuído, também não foram eles. Quem te trouxe a vida foi Deus. Quem te deu a vida foi Deus. Quem soprou a vida em você foi Deus. E Ele é o único que tem autoridade sobre ela. Mas só que o Senhor, Ele não invade a vida de ninguém. Ele não invade a história de ninguém. O Senhor quer ver você feliz, mas Ele não vai te atropelar para isso. O Senhor quer ver o teu coração curado da amargura, mas Ele não vai invadir o teu coração. Ele vai falar com você como pode estar falando com você nessa noite. Amém. O Senhor quer ver a tua família feliz, mas Ele não vai invadir a tua casa. O diabo invade se você der brecha, mas o Senhor não. O Senhor vai esperar você convidar. O Senhor vai esperar você dizer: Senhor, não dá para mim não. Minha vida está um caos. Mas eu digo: Senhor, eis-me aqui, cuida da minha vida. Não dá mais para mim não. Eu me rendo a Ti. É isso que o Senhor está esperando de nós. Um coração rendido. Dizendo assim: Senhor, eu estou entregando as minhas armas a Ti. Até hoje eu quis lutar com as minhas forças. Até hoje eu quis lutar com a minha opinião. Até hoje eu quis lutar com a minha altivez. Até hoje, Senhor, eu quis dizer que eu era bom. Até hoje eu quis dizer que eu era uma pessoa de boa vontade. Até hoje eu quis dizer tudo isso, Senhor. Mas só que para os outros até está colando, Senhor. Mas o Senhor e eu sabemos que esse negócio não está colando, não. Eu tenho abrigado amargura, eu tenho abrigado tristeza no meu coração. Você sabe. Talvez eu quero não estar falando para ninguém, mas eu sei que eu estou falando para alguém. Eu sei que eu estou falando. Eu sei que eu estou falando com alguém nessa noite. Eu sei que alguém nessa noite tem abrigado coisas no coração que Deus está dizendo: deixa eu entrar. Deixa eu acabar com esse caos na tua vida. Deixa eu acabar com esse negócio que está te matando aí. Porque não foi para isso e não é esse o projeto que eu tenho na tua vida. Assim como não era aquele projeto da terra, não era aquele projeto da criação, não é esse projeto que Deus tem para você, não. Deus dizendo: eu tenho um projeto muito bom para você. Eu tenho um projeto brilhante para a tua família. Eu tenho um projeto gigante para você. Não é aquilo que eu estou dizendo aqui de pote no final do arco-íris, não. Estou falando de projeto de Deus. Estou falando de promessa vazia, de só nesse tempo. Eu estou falando de coisas que vêm do Senhor para você. Da presença de Deus. Imagina se você ter a confiança que cada instante da tua vida o Senhor está dizendo para você: olha, eu estou com você. Está passando essa situação, eu estou com você. Está alegre, eu estou com você. Está triste, eu estou com você. Estou contigo. Eu estou contigo. Você está chorando, eu estou com você. Estou te amparando, está rindo. Eu estou celebrando contigo. Mas isso é para aqueles que têm confiança no Senhor. É aqueles que um dia disseram assim: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Mas eu me rendo completamente ao Senhor. Completamente ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé.
e fechasse os teus olhos. Eu acho lindo a capacidade que Deus tem de olhar para a gente. A gente faz de tudo para recusar Deus. A gente faz de tudo para virar as costas para Deus. E Deus olha para você e para mim com um olhar de amor e diz assim: olha, eu tenho um projeto para você. Eu quero a tua felicidade, cara. Eu te amo incondicionalmente. Você está virando as costas para mim, mas eu provo o meu amor para com você, entregando meu filho na cruz por você. Eu provo o meu amor para com você, deixando o Espírito Santo aí para falar contigo através da palavra, para falar com você na ministração, para falar com você quando você entrar no teu quarto em secreto e ajoelhar e falar e se render a mim. Esse é o amor de Deus para com a tua vida. E às vezes a gente, eu e você podemos errar, e aí o Senhor vira para a gente: olha que negócio legal de Deus. Ele vai assim: vinde então e me pergunte, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, que os seus pecados eles vão se tornar brancos como a neve. A tua vida vai se tornar pura, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, serão brancos como a lã. Lucas em Atos vai dizer assim: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor sobre as vossas vidas. Deus hoje não está aqui para julgar o comportamento de ninguém, nem ninguém aqui tem essa autoridade. Eu não tenho essa autoridade e ninguém aqui tem autoridade para isso. Deus está dizendo assim: eu quero acabar com o caos da tua vida. Eu quero acabar, eu quero perdoar a tua vida, eu quero sarar a tua alma. Eu quero dizer assim: haja luz. Eu quero dizer assim: para, eu quero parar essa coisa que está te destruindo. Eu quero destruir esse espinho do diabo na tua vida. A única coisa que Deus diz assim: arrependemos e volte para mim. Olha para mim. Olha para mim, eu quero você. Eu quero estar contigo. Eu quero que você ande comigo. É só isso que o Senhor pede. Tão pouco. Eu queria que você fechasse os seus olhos essa noite. E voluntariamente, aquele que sabe que Deus falou com você nessa noite, e sabe assim: eu tenho algo no meu coração, eu tenho algo na minha vida que precisa que Deus, tem algo que está me destruindo, e eu preciso que Deus pare isso o mais rápido possível. Levanta a tua mão e eu quero orar por você. Alguém que está vivendo um caos na tua vida, está vivendo um caos na tua história, levanta a tua mão. Levanta a tua mão sempre. Amém. 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 Eu queria te convidar, se você assim quiser, vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você está dizendo: Senhor, eu quero me render a Ti. Eu quero me render a Ti. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Ninguém aqui vai estar olhando para você. Ah, olha lá, o irmão. Se olhar, está precisando vir aqui na frente. Se tiver esse olhar, é porque está precisando vir aqui para se render ao Senhor. Quero te convidar. E se alguém quiser se render a Cristo, vem junto com o pessoal e depois fala comigo. Sabe, às vezes o pastor fala assim: quem quer aceitar Jesus, a pessoa fica com vergonha. Vem aqui e no final do culto, quando eu estiver te cumprimentando lá fora, você fala assim: pastor, naquele momento lá eu aceitei Jesus. Amém? Não se preocupa não, vem aqui na
frente junto com o pessoal aqui e fala assim, ó, aceitei já. Vem, se mais alguém quiser vir eu orar e colocar, eu vou deixar mais presbíteros aqui na frente. A gente está orando por esse povo. Quando você vem aqui na frente, você está dizendo assim, Senhor, porque ninguém que sabe o que você está passando, ninguém sabe o que você está enfrentando, é só você e o Senhor. E é o que basta, é o que interessa nessa noite. O que interessa é que Deus sabe a tua história. Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe a angústia que você está vivendo, e é isso que interessa nessa noite. E você está dizendo assim, Senhor, essa angústia é maior do que a minha força. Isso aí é maior do que eu. E eu estou dizendo, estou me rendendo a Ti. Eu confio em Ti para que o Senhor opere nessa situação. Quando você está aqui, pode orar pelas pessoas. Eu queria que os presbíteros estivessem orando por essas pessoas. Ore para que... Ore para que o Senhor... Diga assim, Senhor, eu me rendo, Senhor. Eu reconheço que eu não tenho forças para lutar, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que essa situação só o Senhor pode agir. E eu quero dizer, eu quero profetizar sobre a vida de cada um aqui na frente. Sobre a tua vida, se você ficou aí e de fato quem está aqui, eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus hoje está dizendo, haja luz. Basta de caos sobre a tua vida. Basta de caos sobre o teu casamento. Basta de caos sobre a vida dos teus filhos. Basta de caos sobre o teu trabalho. Basta de caos sobre a tua história. Basta de caos. Basta de desordem. Basta, haja luz de Deus sobre a tua vida. Haja luz de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que haja luz, que haja ordem na tua história, em nome de Jesus, porque você está dizendo, Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me rendo a Ti. O controle da minha história eu entrego nas Tuas mãos. O controle da minha história eu entrego nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, os Teus filhos que nesse momento, Senhor, vieram à frente, ou aqueles que mesmo no banco, Senhor, se renderam e disseram, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo, Senhor, à Tua vontade. Eu me rendo, Senhor, ao Teu amor e ao Teu poder, Senhor. Eis aqui, Senhor, cada um deles, Senhor, tem uma angústia. Cada um deles tem uma situação, Senhor. Cada um deles, Senhor. E o Senhor, neste instante, está examinando cada coração. O Senhor está examinando cada um deles, Senhor. E nesse instante eu creio, Senhor, que o Senhor está dizendo para cada um, haja luz, haja ordem. O Senhor está falando para cada um, basta caos. Eu entrei nessa batalha agora. E você vai ter que recuar. Ah, Senhor, eu creio que agora, nesse instante, o Senhor está colocando a Tua boa mão sobre cada um e está dizendo, eu agora luto por vocês. É eu que luto sobre a tua. É eu que estou lutando a tua batalha agora. Sou eu
culto. Nós vamos estar entoando 2 louvores agora. E no primeiro louvor, como de costume, nós vamos estar ofertando ao Senhor, trazendo o fruto do nosso trabalho diante do Senhor, sustento para a obra do Senhor nesse lugar. E aí em seguida nós vamos estar orando, abençoando a tua vida, para que você tenha uma semana cheia da presença de Deus, confiando que Deus está na tua vida, que Deus está cuidando da tua história. E novamente nós vamos estar louvando e a gente vai estar aqui na porta para te abraçar, para te desejar uma ótima semana. Então adoremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.